Eu quero que você abra, por favor, na sua Bíblia, lá no final, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, 13. Jorginho, bota aí pra gente, por favor. Nós vamos ler esse primeiro versículo aqui. No decorrer da pregação, eu vou explicando para você os demais. Pode ser? Amém? Leia comigo, por favor. Ouçam agora. Vamos ler juntos, igreja, no 3. 1, 2, 3. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Amém? Se sente no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero conversar com você sobre esses 4 versículos, podemos assim, 4 versículos, 5 versículos, que nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 4. E eu peço muito da sua atenção, porque o que eu vou conversar com você hoje, eu tenho certeza que vai fazer você refletir bastante. Amém? Então, por favor, não permita que nada possa tirar, roubar, travar a sua atenção e preste e fique com o seu entendimento aberto para tudo aquilo que eu quero falar com você nessa manhã. Amém? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Quem já conseguiu ler todo o livro de Tiago, levante a mão aqui em nome de Jesus. Você que ainda não teve essa oportunidade, eu peço que você se organize entre hoje ou amanhã, ou então esse final de semana, e tire um tempo para que você possa ler o livro de Tiago de uma forma completa. São 5 capítulos. Para você ler esses 5 capítulos de uma forma bem atenta, atenciosa, você vai gastar ali 30 minutos. Eu tenho certeza que você não vai gastar, você vai investir 30 minutos do seu tempo com a palavra de Deus. Por que eu digo isso a vocês? Porque o livro de Tiago, igreja, ele é um livro que ele é muito rico de ensinamentos. Quando Tiago escreve esse livro, o propósito dele, sabe qual é? É alcançar as pessoas que estão se convertendo ao cristianismo em várias regiões do mundo. O evangelho começa a se espalhar, a se expandir. Ainda não tinha naquela época a Bíblia organizada como nós temos o acesso hoje. Então, Tiago, quando ele escreve, é para ensinar as pessoas que agora estão se achegando a Deus e começando a caminhar com Deus, como elas devem viver. Mas sabe o que a gente encontra aqui no livro de Tiago? Ensinamentos poderosos e valiosos. Ele fala sobre o poder da língua, ele fala sobre fé, ele fala sobre obras, ele fala sobre muitas coisas que são totalmente interessantes e que nós precisamos. E que nós precisamos ter pleno conhecimento daquilo que nós vivemos, que é estar com Deus. E quando ele entra à igreja, no capítulo 4, ele fala a partir do versículo 13 sobre algo que a gente precisa aprender. Muito rápido, porque, meu irmão, se a gente não entender aquilo que Tiago está transmitindo para a gente aqui nessa manhã, no versículo 13, vou falar para você mais na frente o que vai acontecer. Amém? O tema dessa mensagem é: aproveite melhor o seu tempo. Repita comigo assim: eu preciso aproveitar melhor o tempo que Deus tem me concedido. Eu acho que isso é bem visível para todos nós que estamos aqui. Você tem percebido como o tempo está passando muito rápido? Um dia desses podemos assim dizer
Pastor Léo, eu e você estávamos aqui fazendo sabe o quê? Cultuando a Deus no culto da virada. Dia 31 de 2025. E hoje já estamos perto, sabe de onde? De 2026. Não, dia 31 de 2026. Já estamos bem aí, perto, próximos. Para a virada de 2027. Um dia desse, sabe o que acontecia, meu irmão? Teus pais te levavam para a escola, você ia para a escola. Hoje, você leva teus filhos, leva teus netos. O tempo ele está passando muito rápido e a gente sabe que, e nós que estamos aqui nessa manhã, que temos ali mensalmente as nossas responsabilidades, sabe o que nós sabemos? Pagamos uma conta hoje, aí já aparece outra ali debaixo de onde? Debaixo da porta. O tempo ele está passando o quê, igreja? O tempo ele está passando muito rápido. E se a gente não aprende a honrar, valorizar, estabelecer as nossas prioridades certas, deixar de mão, deixar para trás aquilo que nos atrasa, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar lá no final da nossa vida arrependidos daquilo que poderíamos ter feito, daquilo que deveríamos ter exercido e não fizemos, e não exercemos. Esse é um arrependimento que vai bater caso você não comece a aproveitar melhor o tempo que você possui. E Tiago, ele fala exatamente sobre isso. Ele tenta trazer a consciência dos cristãos que estão lendo a sua carta sobre o que é o tempo, o que é a vida de uma pessoa. E ele começa nesse versículo 4 e 13. Ouçam agora, vocês que dizem, quem são esses que estão dizendo aqui essas palavras? Segundo o estudo bíblico, são pessoas que são mercadores, trabalham com comércio, trabalham viajando, trabalham estabelecendo rotas. E o que Tiago diz? Vocês dizem assim, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Tiago fala isso, igreja, vocês estão planejando quando irão fazer. Depois do planejamento, vocês definem o tempo que irão passar naquela cidade. Passaremos um ano ali. E depois, o que vocês farão? Quem entende aqui, diga amém. O que Tiago está conversando com eles? Vocês estão planejando, definindo o tempo que vocês irão estabelecer naquela cidade e o que farão quando chegar. Tiago aqui não está chamando a atenção, ouça isso em nome de Jesus. Tiago aqui não está chamando a atenção deles, porque eles estão se planejando, se organizando, ou então determinando aquilo que eles irão fazer. O que Tiago está dizendo aqui para eles é, vocês fazem tudo isso, mas não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês se organizam, vocês se preparam, mas não perguntam para Deus, não se direcionam ao Senhor, não se organizam, espiritualmente falando, para realmente saber. O que Tiago chama a atenção deles é essa autossuficiência. Como se eles tivessem, como se eles possuíssem o tempo. E a verdade, igreja, é a gente pode se planejar, a gente pode se organizar, mas só Deus sabe se nós teremos tempo para fazer aquilo que a gente se planeja. E isso é algo que nós temos que ter muita atenção, porque às vezes nós somos especialistas de fazer isso que Tiago aqui fala.
amanhã eu começo. Como se eu tivesse a garantia que eu terei o tempo de amanhã, no próximo mês, começar. Semana que vem, ou então quando eu me sentir bem, ou então quando algo acontecer, eu vou lá e faço, eu vou lá e digo, então eu perdoo. E começamos a viver de uma forma como se a gente fosse dono do tempo. Aí acontece, infelizmente, alguma coisa, e aquele tempo que a gente acha que tinha, a gente cai na real e vê, sabe o quê? Que nós não tínhamos. A Covid foi um período muito difícil, dolorido demais, mas também que deve ter trago grandes ensinamentos para todos nós que estamos aqui. Porque sabe o que é você conversar com uma pessoa hoje e amanhã você ter o conhecimento que ela foi entubada de uma forma emergencial? Pessoas que perderam outras sem nem pedir perdão, sem não ter o direito de dizer a última palavra, um eu te amo, um obrigado, ou então, meu irmão, desculpa pelo que eu fiz com você, eu te perdoo pelo que você fez comigo. A Covid trouxe esses grandes ensinamentos para nós, que não somos donos do tempo, que não possuímos esse controle do tempo sobre a nossa vida. Cuidado com isso, meu irmão, porque muitas pessoas hoje em dia têm procrastinado demais, e Tiago vem e chama a nossa atenção. Quem tem pais e mães vivos aqui, levante a mão em nome de Jesus. Honre os seus pais, honre os seus pais. Honre o seu pai e a sua mãe. Tem uma história de uma pessoa aqui na igreja, que ele já se perdoou hoje. Ele morava em uma rua, pastor Léo, e a mãe dele morava na outra rua. E quando a gente foi fazer o ofício fúnebre da mãe dele, eu digo para vocês que eu não sabia, eu não tinha o conhecimento. Aí pastor Paulo começa a falar, começa a pregar. Irmãos, esse filho caiu num choro que deu até pena. E quando ele pegou a palavra, sabe o que ele disse? Eu me arrependo muito porque eu comecei a trabalhar demais. Eu chegava em casa e dizia, mãe, estou muito cansado, mas amanhã eu vou te visitar, amanhã eu vou aí com a senhora. E eu ficava nessa. Minha mãe veio para o hospital e eu estava há 2 meses sem visitá-la, sem entrar na casa da minha mãe. E quando ela entrou no hospital foi tão rápido que em 4 dias ela morreu. E sabe que choro é esse que ele estava sentindo, igreja? O choro do remorso, daquilo que ele poderia ter feito e sabia que poderia ter feito e não. Esse choro vai pegar muita gente no final da sua vida. Esse choro vai fazer com que muitas pessoas, infelizmente, sofram quando chegar uma dor do luto, chegar uma dor que esse remorso ele vem e vai, infelizmente, incomodar você, trazer a tua consciência. Está vendo o que você poderia ter feito e não fez? O que você tinha que realizar e não realizou? E Tiago chama essa atenção das pessoas que ficam vivendo com esse entendimento. Amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã eu digo, amanhã eu falo, amanhã eu aceito a Jesus, pastor Léo, como se eu tivesse o controle de que amanhã eu estarei vivo. Amanhã eu me reconcilio. Amanhã eu faço alguma coisa nova. Quem entendeu, diga amém. Ouça isso, meu irmão. Se o Senhor tem te dado saúde, disposição, se o Senhor tem falado com você, você não precisa esperar o amanhã, você não precisa deixar para depois. Sabe o que você pode fazer? Do jeito como você está. Senhor, eu estou dessa forma, inseguro, não sei o que fazer, mas eu vou começar, porque o Espírito Santo já me deu a direção do que eu preciso fazer. Não te preocupe
preocupa, começa, pastor, e o que vai acontecer? Ele vai te sustentar, te amparar. Sabe o que Ele quer? Apenas um coração aberto e disposto a ser guiado, ensinado e avivado por Ele. Diga glória a Deus. Cuidado com isso, meu irmão. Aí Tiago vem e começa a falar. Vocês ficam planejando, né? Mas vocês têm a garantia de que estarão vivos. Quando eu preparei essa mensagem aqui, eu falei até para Jesus assim: Jesus, eu comecei a pagar ontem uma viagem que eu vou fazer daqui a 10 meses, eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 10 meses. Falei, ô Senhor, me ajuda, por favor, para eu pelo menos viver esse parcelamento de 10 meses e viajar. Mas é exatamente isso que o Tiago está falando, igreja. Eu não quero colocar aqui um pânico em você. Ah, pastor, está dizendo que eu vou morrer? Não, em nome de Jesus você vai viver muito, diga glória a Deus. Mas o tempo ele passa tão rápido que você pode chegar com 60, 70 anos e ainda assim ter deixado muita coisa para depois e não ter feito nada. Aí Tiago ele fala isso. Aí ele continua, versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá, o que, igreja? Amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a... Tiago agora compara a nossa vida como uma neblina. Uma neblina, ela nasce, aparece e depois some. Ninguém aqui escolheu nascer. Você nasceu. Quando você nasceu, você veio até este mundo. E vai chegar um dia em que todos nós teremos que encontrar essa realidade. Vão colocar no seu nariz aquele algodãozinho, vão te vestir com uma roupa bonitinha, e ali, sabe o que vai acontecer? 90% das pessoas vão só te elogiar. Ele era muito legal, ele era muito bacana. Até aquela pessoa que te perturbava tanto, se duvidar, vai estar ali te elogiando. É assim ou não é assim, igreja? É assim que acontece. Vai chegar esse momento, é uma realidade que eu e você, nós não temos como fugir. Mas Paulo, quando percebe que esse momento estava chegando, sabe o que ele vai dizer? Eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Diga glória a Deus. O que Paulo está falando é, eu combati a vida da forma como deveria ser combatida. Eu vivia a vida, eu combati o bom combate da forma que deveria ser. Agora eu guardo a minha fé, porque eu estou terminando a minha carreira. A fé que você tem, ela serve para esse mundo, para esse tempo em que estamos vivendo, para essa realidade. Tudo aquilo que o Senhor tem te concedido, espiritualmente falando, é para você viver aqui, nessa realidade. Quando você passar para a próxima, de nada vai adiantar. Aí o Senhor nos concede tantas coisas boas. A fé que você tem, meu querido, é algo que é poderoso que Deus te deu. A fé que você possui é algo essencial que Deus dá para os seus. Não é todo mundo que tem fé não, meu irmão. Quem tem fé é quem crê, e não somente quem crê, quem é alimentado por Ele, porque a palavra é clara e diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Motivacionais? Não. Frases bonitas? Não. Mas a santa palavra de Deus que tem poder de alimentar a nossa fé. Aí essa fé ela vem, te alimenta e faz com que você tenha o quê? Sabedoria, discernimento, para utilizar aqui. Aí o Senhor nos dá fé, o Senhor nos dá esperança,
O Senhor nos dá sabedoria. Aí sabe o que muitos fazem? Amanhã eu uso. Amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Aí fica vivendo uma vida como se não tivesse, não recebesse aquilo que Deus tem. Quem entende aqui, diga amém, igreja. Posso falar uma coisa para você, sim ou não? Ouça isso. O tempo para algumas pessoas, ele será bom, grava isso, Hélio. Para outras pessoas será cruel. Sabe por quê? O tempo não espera você ficar bem. O tempo não espera você se levantar. Sabe o que acontece? Ele vai passando, meu irmão. Ele vai passando. Ah, pastor, eu sofri isso, vivi aquilo, estou passando por isso. O tempo não quer nem saber como você está, como você está usando, gastando ou não, sendo sábio ou não. O tempo, ele vai passando. E sem perceber, as pessoas perdem na sua vida 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 década, por não se permitirem ser curadas, por não se permitirem receber do Senhor um direcionamento e serem levantadas novamente. O tempo, meu irmão, uma palavra forte, mas é real. O tempo não está nem aí para a gente. Não quer nem saber como nós estamos. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, o tempo não vai chegar assim, ei, como é que tu tá? Tu não está bem? Eu vou parar aqui e só vou voltar a funcionar quando você estiver bem. Não acontece dessa forma. Seria bom se acontecesse assim, sim ou não? Mas o tempo não espera a gente. E essa é a vida que nós temos. A vida que nós possuímos, ela é medida pelo tempo que nós vivemos. Tempo é vida. Perceba que até para você ter direito ao ganha-pão que você recebe para sustentar a tua casa, comprar as tuas coisas, viver, você precisa o quê? Você precisa vender o seu tempo. 8 horas de trabalho por dia. Você entrega o seu tempo, que significa a sua vida, então você é remunerado. Veja que hoje em dia funciona assim. Aí eu estava lendo, sabe o que, pastor Léo? Que a média, vamos dizer que você dorme 7 horas por dia, 8 horas por dia. Aí você viveu até 60 anos. Desses 60 anos, é como se 20 anos você passasse dormindo. Tem gente que, se tu for olhar, é bem uns 30, 40 anos dormindo, porque gosta de dormir, mas essa é a média. Amém? Essa é a média. Aí Tiago vem e diz assim: o que é a nossa vida? Hoje você está aqui e amanhã você não está. Hoje você está bem, depois você não está muito bem. Tiago vai nos mostrar que a vida, ela tem um início e mas nós não controlamos nem o início nem o fim. Nós podemos administrar aquilo que acontece no meio, durante o processo do início ao fim. Deus colocou esse poder sobre nós de administrar. Eu posso fazer isso agora, eu posso começar isso agora, fazer tudo conforme esse discernimento que Tiago tem passado aos irmãos que estão ali ouvindo essa palavra. Aí ele traz essa comparação, que a nossa vida é como se fosse uma o quê, igreja? Como se fosse uma neblina. Aí perceba, a vida, ela é imprevisível.
Essa vida que nós temos aqui, ela é totalmente imprevisível. A vida, meus irmãos, a vida, ela é frágil. Perceba como esse corpo nosso, ele fica se você ficar um dia sem tomar banho. Nosso corpo, ele é frágil. Tiago nos passa aqui também, sabe o quê? Que a vida, ela deve ser honrada. Honre a vida que Deus te deu, meu irmão. Pare em nome de Jesus de perder tempo. Existem pessoas que estão jogando o tempo fora, estão lançando o tempo fora. Aí ficam, sabe como? Vivendo aquela realidade, deixando de perdoar pessoas que ele sabe que ama, mas que falharam, que erraram, que infelizmente fizeram algo em que te entristeceu, mas você ainda ama, você sabe que a pessoa é boa, sabe que a pessoa é útil, mas fica guardando essa mágoa no coração. Fica guardando esse coração, aí sem perceber, o tempo vai passando e ele continua ali, doente, machucado, ferido e perdendo muitas coisas boas que a vida tem para oferecer, porque um coração amargurado, um coração ferido, ele deixa muitas coisas para trás, meu irmão. Você que é jovem e que está aqui, aproveite que você tem na sua vida toda essa juventude. E hoje em dia, sabe o que acontece? A nossa geração de jovens é marcada, infelizmente, por uma geração totalmente preguiçosa. Vê-se um jovem quer ganhar dinheiro ali, pastor Léo, tendo que suar, tendo que lutar. Dificilmente você vê ali um jovem que quer acordar cedo, quer vencer, quer lutar e estuda, se dispõe. Mas sabe o que muitos querem fazer hoje? É dancinha em TikTok. É joguinho de aposta esportiva ali. Fica vivendo uma realidade em que, infelizmente, meu irmão, minha irmã, é triste de você perceber um jovem jogando fora, e você hoje, com a sua maturidade, com a sua mentalidade que você possui, olhar para trás e dizer assim: ah, se eu tivesse a disposição que ele tem, ah, se eu tivesse a saúde que ele tem, ah, se eu tivesse o ânimo que ele tem, tenho certeza que você faria coisas totalmente diferentes. Mas jovens hoje jogando toda a sua juventude para fora. Aí o pai, a mãe, coloca na casa, pastor Léo, comida, coloca na casa ali o alimento, dá a sustentação que é necessária, e o jovem não se vê com a obrigação de possuir ou ter responsabilidades. Aí vai dormir 3 da manhã, jogando, brincando, TikTok, acorda meio-dia e já está ali a comida, já está ali o alimento, e sem perceber, o tempo vai empurrando a ele viver de uma forma totalmente acomodada. Aí depois que a vida cobra, ouça bem, meu querido, todo emprego é digno quando é exercido de uma forma honesta. Quando você faz de uma forma verdadeira. Não existe emprego que deva ser desmerecido quando é feito de uma forma honesta, quando é feito de uma forma genuína. Mas ouça em nome de Jesus, existem realidades, sonhos que só se tornam possíveis quando você começa a viver uma outra realidade. E para uma outra realidade é necessário, é preciso você sair do convencional e sair do padrão. Quem entende aqui, diga amém. Mas infelizmente muitos não vão viver essa realidade. Preciso dizer isso para você, para a igreja.
Não adianta clamar, Senhor, realiza o meu sonho, Senhor, esse aqui é o meu sonho. Existem cristãos que infelizmente vão morrer e não irão viver nenhum sonho que esteve ali no seu coração. E não é porque Deus não quer, é porque Ele nunca se esforçou para vivê-lo. Deus trabalha, meu irmão, em parceria. Quem crê que é abençoado por Deus aqui, levante a mão em nome de Jesus. Então se levante, comece, se esforce, pague o preço e você vai ver o Senhor te conduzindo e te abençoando em nome de Jesus. Aí a pessoa fala assim, Senhor, me abençoa. Aí passa o dia todinho dormindo em casa. Senhor, me abençoa. E só Jesus na causa para a rotina dele. E o tempo vai o quê, igreja? Aí depois, com 30 anos, 40, 50, aí começa a cair em si, aí percebe, sabe o quê? Que muitas oportunidades estão trancadas ou então as portas estão fechadas. Porque é assim que funciona hoje. Existem certas oportunidades que quando você atinge uma certa idade, sabe o que elas fazem? Elas fecham. Não aproveitou enquanto era jovem, então hoje não serve mais para muitos do mercado de trabalho. Aí vou vivendo essa realidade, acomodado. O que eu tenho dá para viver, compra o meu pão, compra o meu comer, dá isso, dá aquilo. Aí Deus chamando a atenção, aproveita melhor o teu tempo, dá para comer, dá para vestir, amém. Mas também dá para se esforçar, dá para lutar, dá para correr atrás e alcançar coisas melhores e maiores. Quem crê nisso, diga amém. Aproveite melhor o seu tempo. Todo o esforço que você faz não é para sempre, ele é temporário. Você se esforça por um tempo e desfruta coisas maravilhosas e poderosas depois que sacrifica esse momento. Aproveite melhor o seu tempo, meu querido. Quem tem filhos pequenos aqui, levante a mão em nome de Jesus. Aproveite o tempo com os teus filhos. Eu fico vendo meu filho hoje, Murilo. Um dia desse começou a engatinhar. Hoje já está falante que só, andando a casa toda. Daqui a pouco já está indo para a escola. Daqui a alguns anos, sabe o que ele está falando? Mamãe, papai, estou namorando. Aí depois, mamãe e papai, quero me casar. Não é assim que acontece, igreja. Traga à memória os teus filhos que hoje já estão casados. Você ali cuidando deles com todo amor, com todo carinho. Hoje, a vida ela é assim, a vida acontece assim. O tempo ele vai passando. Aproveite o tempo com os teus filhos. Aproveite o tempo que Deus tem te concedido, o tempo que Deus tem te dado. Porque vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai se lembrar daquilo que você poderia ter feito e não fez. Daquilo que você poderia ter sido e não foi. Vai chegar uma hora que essa neblina ela vai o quê? Passar. E essa é a nossa vida. Como uma neblina. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que te ajude a aproveitar melhor o tempo que Ele tem te dado. Amém? Eu tenho algo, aplauda em nome de Jesus. Eu tenho algo. Eu gosto sempre de falar algo. Flores em vida. Quando a pessoa morre,
Eu falo para você, você pode até achar que eu sou ignorante. Mas para mim, quando a pessoa morre, aquelas flores ali não valem de nada. É só dinheiro jogado fora. Porque você vai colocar uma flor linda ali, aí o cara vai jogar um monte de terra de cemitério por cima. Vai jogar um monte de terra de cemitério por cima. A pessoa vai ter conhecimento que você deixou flores ali, sim ou não? A pessoa vai responder a você porque você deixou flores ali, sim ou não? Mas e quando você traz flores em vida, o que acontece? Quem está com o coração duro se amolece na mesma hora. Pode até não demonstrar, mas se amolece por dentro, sim. Ou seja, meu irmão, faça enquanto a pessoa está em vida. Aí quando está ali, eu amava tanto, eu gostava tanto, mas não fazia nada quando estava viva. Nem visitava. Essa aqui foi especial, essa aqui foi muito legal, mas nem ligava, e quando ligava, que via a ligação, desligava para não falar, dizia depois eu falo. Entenda, meu querido, que enquanto você está em vida é o que realmente vale. Honre as pessoas em vida, valorize em vida, faça aquilo que Deus tem te incomodado enquanto vida, porque Tiago traz essa direção às pessoas que estão lendo essa parte da carta. A vida, ela é como uma neblina, agora aparece, depois ela se dissipa, então aproveite os momentos que Deus tem te entregado enquanto vida. Que Deus possa nos ensinar todos os dias a aproveitar melhor a vida que Ele tem nos dado. Quem entendeu aqui, diga amém. Amém. Deixa eu fazer uma oração por você. Você mesmo sentado, coloque a mão no seu coração.